Lembrando que nós discutimos nessa Assembleia e deliberamos estar participando desse ato, ok? Quem é o próximo? Mário, vai querer falar? Depois, não, né? Ok. Informe nacional. Ok? Eu não detectei, eu estou passando para o Informe Nacional, mas não detectei mais ninguém aqui se inscrevendo para o Informe Local, ok? Por isso eu estou passando para o Informe Nacional. Bom, boa tarde, companheiros e companheiras. Nós tivemos aí, na semana passada, já algumas universidades retomando, justamente discutindo aí a situação da negociação a nível nacional com as outras entidades na mesa nacional. No dia 21, nós tivemos a reunião da mesa nacional. A proposição colocada para as entidades que estavam ali presentes por parte do Duvanier é de que, ao longo do governo Lula, reestruturaram algumas carreiras, mas tem carreiras ainda que precisavam concluir o processo de reestruturação. Assim, ele havia apresentado como proposta do governo de não ter o reajuste linear, e sim utilizar o dinheiro para a recomposição das carreiras e, portanto, o foco financeiro daquela mesa que pega todo mundo, inclusive a Fazubra, seria deslocado para as mesas setoriais. As entidades nacionais, então, questionaram quanto que seria esse montante. Ele ficou o tempo todo dizendo que não tinha os números, isso ia depender da proposta que for apresentada, e mais, que em função da restrição orçamentária, deveria cada entidade dizer para o governo na sua pauta o que era prioridade. O que significa isso? Que então, de imediato, ele atenderia uma parte da pauta e o restante da pauta de reivindicações ficaria, como ele disse, para médio prazo, ou seja, depois desse processo teria um outro processo negocial onde se discutiria todas essas questões. O pessoal, mais uma vez, ficou insistindo de quanto que era isso. Em dado momento, o companheiro JP, pela CTB, disse que, segundo os estudos dos técnicos na Câmara que estava montando a proposta de lei orçamentária, né, diretrizes orçamentárias, havia estimado que esse montante seria em torno de 10 bi. E daí perguntou para o Duvanier se teria 10 bi para o ano que vem de acréscimo na despesa de pessoal. Ele respondeu que não tinha os números, esse número poderia ser elástico e dependeria do mérito da proposta. Então é só a gente pegar, eu estou chamando a atenção que nós fizemos esse debate no comando, dessas palavras, né? É elástico e depende do mérito da proposta. Aí colocamos mais uma vez, por que estaria saindo dessa mesa, então para que serviria essa mesa? A gente estava insistindo com aquela mesa, com pegasse todas as entidades. A Fazubra era a única entidade ali que não poderia questionar, sair da mesa central para a setorial, no que tange a reajuste linear. Porque nós temos proposta já aprovada em plenária que nós somos contra o reajuste linear. A gente está buscando isonomia, quer dizer, 10% para nós, em cima de um salário de 1.000, é bem diferente de 10% em cima das categorias que ganha 15, 20 mil. Então a gente quer aproximar, então a gente tem que ter inflação para todo mundo, mas tem que ter um plus para a gente. Mas as outras entidades não. E estranhamos porque que de imediato eles concordaram com a proposta do Duvanier e ao invés de insistir com a mesa geral, que era a oportunidade da gente também estar dialogando, aceitaram a proposta de ir para mesas setoriais. Ao final deste debate, Duvanier disse que poderia ter mais uma rodada dessa mesa central, depois que ele reunisse com cada entidade nas mesas setoriais.
Então isso, além de ser um longo tempo, que vamos ter que esperar para reunir essa mesa com todas as entidades, ele ainda colocou, porque assim, nesta reunião, todo mundo pode acompanhar o resultado de cada mesa, ou seja, aquela mesa não vai interferir, vai reunir todo mundo para ouvir. Com relação a mesas setoriais, então, se não tem essa mesa central, tem as mesas setoriais, começamos a questionar, então, como é que seria o debate, já que o governo mantém a intransigência de não abrir negociação com a Fazubra. O companheiro da CSP com Lutas também, né, pegou ali, porque o Duvanier começou a dizer que foi a Fazubra que saiu, a Fazubra, se quiser, pode vir, basta sair da greve. Aí o companheiro da CSP com Lutas interrompeu para dizer o seguinte: era uma postura que nenhuma das centrais, ali estava a CTB, a CSP com Lutas e a CUT, assim como as outras entidades, querem manifestar que nós não admitimos essa postura do governo. E ainda foi mais além. Na falta de proposta por parte do governo, inclusive para a mesa setorial, que o governo está anunciando, mas diz que não sabe o que vai ter, depende do mérito, né? E aí, traduzindo, mérito significa o seguinte: se o governo gostar daquela mudança que a gente vai fazer na carreira, ele põe dinheiro. Se ele não gostar, ele não põe dinheiro. Entendeu? Isso é que ele chama de mérito. Se for para fazer o que ele gosta, ele bota dinheiro. Se for para contrariar a política dele, ele não bota dinheiro. Então, aqueles que fizer, por exemplo, separar a nossa tabela, quebrar tudo, ele bota dinheiro, porque ele sempre quis quebrar e a gente resistiu. Mas continuando essa participação nas mesas, o companheiro então questionou, porque nós temos 12 entidades que estão indicando greve a partir de 1º de agosto. Aí o Duvanier disse: a greve é uma tomada de posição política que depende de cada entidade e o governo respeita. Isso não é problema. Então a entidade vai definir se quer continuar negociando ou não. Então, ou seja, a resposta que ele deu para as entidades é: se entrar de greve, não tem negociação. Pronto, então esse foi o resultado daquela mesa, né? Fizemos a avaliação nossa ali e já colocamos que era necessário conversar com todas as entidades do serviço público, porque somente uma frente de coisas de entidades em greve a gente teria condições de vencer essa queda de braço. Infelizmente, ontem pela manhã, os companheiros na CNES não deu quórum, porque cada entidade estava discutindo internamente, e na parte da tarde a reunião também foi rápida. Mas o que apuramos é que daquelas entidades todas, apenas o Sinasef ainda estava com a proposição de greve a partir do dia 1º. A Condicef anunciou que a categoria não está mobilizada o suficiente, e a Condicef já conseguiu uma reunião setorial para dia 2, e a plenária da Condicef é dia 6. Bom, então esse é o informe no geral. Tivemos ontem algumas entidades de base já tomando ciência de que a AGU já apresentou contestação junto ao Supremo Tribunal Federal, solicitando que o Supremo decrete a ilegalidade da greve. Tanto a Fazubra como 26 entidades que estão nesse processo. Estamos fazendo esse debate nesse momento. A representação da direção com toda a assessoria jurídica da Fazubra. A Fazubra não foi notificada até agora. O que a gente tem que estar lá, porque a gente vasculha os sites e a gente vê isso daqui, tá? Então não tem nenhuma notificação. Isso, minha gente, não é bicho de 7 cabeças. A UNB fez uma greve, foi judicializada, o juiz determinou que o HUB, o hospital da UNB, funcionasse 50%. A UNB foi lá, os companheiros do sindicato, colocou 50% do hospital funcionando, chamou o Ministério Público, está aqui, ó, cumpriu a determinação do juiz. E acabou. Quando o planejamento, mais uma vez, tentava bater em cima, não tinha como, porque não tinham desobedecido a ordem do juiz. Porque como nós não temos regulamentação da greve, aplica-se a regulamentação da CLT. E na CLT,
o que se coloca é que setores essenciais têm que funcionar no mínimo 30%. E aí, como na UNB, também no Paraná, na última greve, o juiz determinou que era 50%, o pessoal cumpriu 50% e não tem problema. O lado político que nós estamos vendo é que, neste momento, e a gente já havia colocado, né, para várias entidades de fortalecimento da federação, é importantíssimo que a gente relembre quando questionaram, ameaçaram os trabalhadores nessa universidade, Geraldo Carvalho, todo mundo se juntou e vencemos a queda de braço. Então, hoje, para a federação, é importantíssima a união de toda a base para enfrentar mais esse ataque que vem através do judiciário. Volto a repetir, não é bicho de 7 cabeças, tá? Se a gente cumpre aquelas normas todinhas, não tem como a gente vir aí com algum prejuízo. Ademais, a FENASP em 2009 fez uma greve na Previdência, recebeu multas diárias, teve punição, mas a deputada Fátima Bezerra entrou com projeto de decreto legislativo e conseguiu aprovar agora, em julho, dia 14 de julho, aprovou na Comissão de Justiça o seu projeto anistiando a FENASP das multas e todos os trabalhadores das punições que apareceram, que o planejamento queria tocar naquela época. Então conseguiram anistia. Tá? Por quê? Porque não tem regulamentação, não tem nada, a gente ainda consegue, tem todos esses instrumentos. Então, companheiros e companheiras, era mais ou menos esse o cenário geral, né? Como eu disse, algumas entidades estão retomando, e nesta semana nós estamos fazendo um trabalho com as outras entidades para que retomem a greve de imediato, porque para a federação é muito importante. O próximo é o Mário, né? Companheiros e companheiras, boa tarde. Eu pretendo ser breve, porque as falas anteriores fizeram o informe bem completo. Então, a minha fala vem a título de complementação. Como o companheiro Paulo informou que hoje a FASUBRA, 5 representantes do Comando Nacional de Greve, estará se reunindo com a assessoria jurídica da FASUBRA para debater esse processo. No mesmo momento, todo outro comando de greve, todo o resto do Comando Nacional de Greve vai estar em frente à porta do Ministério do Planejamento, fazendo um ato com mais 20 povuzela, vai estar apurriando a cabeça do pessoal que trabalha no Ministério do Planejamento, porque começa agora uma pressão política, né, nesse momento. E para os companheiros aqui presentes, companheiros e companheiras, hoje, provavelmente quando acabar a Assembleia, já vai estar à disposição no site da FASUBRA o informe de greve, aonde vai estar sintetizado o debate que o Comando Nacional de Greve fez hoje no período da manhã, debatendo essa ação da AGU. Tem as orientações para as entidades de base e tudo. Então é coisa rápida, é isso. www.fasubra.org.br. Lembrando, companheiros, para acessar o portal da FASUBRA, é só entrar no portal do Sintete, tem um link em cima, só clicar lá, que abre no portal também, ok? Tem mais alguém inscrito para o Informe Nacional? Ok. O próximo ponto de pauta, análise de greve nacional da FASUBRA. Carlinhos, Paulo, Mário, Silnando, eu, Estênio, Aline, Carla. Um minutinho. Gilmar. Ok. Eu vou marcar o tempo aqui, gente. Com 1 minuto, eu vou bater a caneta aqui na mesa, ó. Tá? Porque
Eu queria ver com vocês, porque o Carlos está querendo uma proposta de 5 minutos para análise. 3 minutos mesmo? 5 minutos para não reescrever. 5 minutos Na quinta se encerra as inscrições, ok? Certo. 5 minutos para não reescrever a proposta. Não? Calma, vai embora. Não pode. Quantas pessoas? Uma restrição só. Sem restrição. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu pedi 5 minutos, porque talvez o que eu levo para falar em 5 minutos, alguém fala no 1 minuto e meio. Eu falo devagar, né? Então, na última assembleia, embora eu tinha uma série de observações para fazer, eu não vim aqui na frente para anunciar, porque eu não estava bem de saúde. Várias pessoas me perguntaram, eu falei, olha, por um problema de falta de saúde, eu preferi me resguardar. Mas eu ouvi atentamente as avaliações e guardei muito bem algumas avaliações. Uma delas, a companheira referenciou num texto bíblico que falava da caminhada do povo de Israel quando saiu da escravidão do Egito rumo à terra prometida. E a companheira passou para nós uma mensagem de que aqueles que tinham líder que não encorajou aquela tribo, a tribo não entrou na terra prometida. Então, qual a mensagem que ela passava para nós? Que necessita de um líder corajoso para encorajar os demais que os acompanham. E eu fiz uma reflexão referente aos líderes que estão nos representando no Comando Nacional. E necessita da gente apontar para eles que necessita de qualificar as discussões. É impressionante as pessoas que acessaram e acompanharam a intervenção de representantes nossos frente ao ministro da Educação.